Você já imaginou ter em suas mãos a capacidade de moldar gerações? Saiba que esse é o propósito de Deus para todas as mães. Neste mês de maio, nós comemoramos o mês das mães. E para isso, nós temos um bate-papo muito especial com duas convidadas incríveis. Nós vamos falar sobre esse tema de como ser mãe através de um propósito de Deus, esse propósito de moldar gerações. Para isso, nós vamos ter duas convidadas que são mães de fé, mulheres em Cristo, convidadas especiais. A nossa primeira convidada, Kátia Moreira, mãe de 2 filhos maravilhosos, Laura, de 18 anos, e Davi, de 12. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso canal, ao nosso vídeo desse mês. Obrigada. Prazer ter você aqui, tá? Prazer é meu. A nossa segunda convidada, Camila Colli, mãe de 2 também, mãe de primeira viagem já em dose dupla, Helena e Vicente, de 10 meses. Camila, seja muito bem-vinda também ao nosso vídeo. Obrigada. Prazer ter você aqui, muito obrigada. Obrigada, o prazer é meu. E como eu disse, o nosso tema é Mãe por Propósito, chamadas para moldar gerações. Esse tema já nos diz muito, porque a função de uma mãe é muito mais do que biológica ou social, é também uma missão espiritual. E para isso nós já vamos começar o nosso bate-papo com a primeira pergunta. Camila, vou começar por você. Na Bíblia, né, a visão bíblica da maternidade, lá no Salmo 127, 3, está escrito o seguinte, que os filhos eles são herança do Senhor, né? Isso é muito forte quando a gente fala sobre herança, né? Uma herança que Deus nos deixa, que são os filhos. Então, para você, Camila, e também, Kátia, para vocês responderem juntas, né? O que significa isso? O que quer dizer os filhos serem herança do Senhor para nós, para as mães, e como isso muda a maneira da mulher enxergar a maternidade? O que isso influencia nessa visão de maternidade da mulher, das mães? Assim, para falar sobre isso, o texto é muito claro, né? Eles são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eu acho que quando a gente vai ter um filho, educar, a gente tem que entender que os filhos não são nossos, né? Eles são o que Deus deixou aqui para nós cuidar, preparar para Ele, para voltar para Ele, né? Hoje eu falo sempre assim, a Helena e o Vicente são preparadores da volta de Jesus. Então eu tenho que criá-los, educá-los, ensiná-los com o que Deus deixou, né, com a Bíblia, instruí-los no caminho para que eles voltem para o Senhor, para que eles tenham a salvação, porque nesse mundo é muito fácil se corromper. Então, desde que eu tenha consciência de que eles são do Senhor, eles não são meus, eu preciso ensinar o que é do Senhor para eles, sabe? Entender que tudo na vida deles precisa ser voltado para Deus, para o propósito deles, né? É muito egoísmo nosso pensar que os nossos filhos são nossos e vão ser nossos para sempre. Não. A gente tem um tempo muito maravilhoso agora que eles são bebês, eu aproveito muito deles porque eu sei que eles vão crescer, vão formar a família deles, vão ter os filhos deles e o meu propósito precisa ser ensiná-los e guiá-los no caminho pro Senhor, que eles são dele, né? E complementando o que a Camila fala, é exatamente isso, eles são heranças, é uma recompensa que o Senhor nos dá e é muito forte, né? Muito forte, é muita responsabilidade, né, da nossa parte como pais, a gente ter que criá-los no caminho, não só ensinar o caminho, é criá-los no caminho para que eles voltem para Cristo. Eu hoje vivo uma fase diferente, então diferente da Camila, hoje ela está plantando a semente, né, nos bebês. A nossa foi plantada. Então hoje os meus filhos, eles estão no caminho, então é como se eles começassem a caminhar sozinhos. Então o meu papel foi feito até agora, eu cuidei dessa herança, eu plantei a semente, eu ensinei. E agora a gente começa a colher os frutos deles serem crianças, que pra gente eles sempre são crianças, apaixonadas por Jesus. Então foi isso que a gente sempre tentou gerar no coração deles, que eles fossem apaixonados por Jesus. Porque eles são heranças de Jesus na nossa vida. E essa responsabilidade é nossa. Então eu olho hoje para os meus filhos e não foi fácil, e não é fácil, e não será fácil. Mas a gente vê que hoje eles são filhos apaixonados por Jesus. Eles estão no caminho que vai de encontro a Jesus. Gente, lindo, lindo mesmo. Essas vivências de vocês como mãe, eu acho que é muito importante, porque às vezes as mulheres, né, que estão nos assistindo, mães, até saibam o que está escrito ali na Bíblia, né, que os filhos são herança do Senhor.
Mas o que significa isso na prática? E vocês trazerem isso é muito esclarecedor, essa visão real de mãe. Filhos são uma recompensa, né? Como a Kátia disse. Então, é como se fosse um presente realmente do Senhor para a mãe, para a mulher. E achei muito interessante, Camilo, que você falou que os filhos não são nossos, né? Eles são para o Senhor. Existe, né, um ditado popular que diz que os filhos, eles não são nossos, eles são para o mundo, né? Não são dos pais, são para o mundo. Mas não é para o mundo, ele é para o Senhor, né? E quando você cria os filhos para o Senhor, é realmente muito diferente a forma de criar, de ensinar. E o que a Kátia falou sobre ensinar os filhos para serem apaixonados por Jesus, eu acho que faz todo sentido. Se você tem essa meta, né, esse objetivo que eles sejam apaixonados por Jesus, fica muito claro a forma de ensinar e de educar, o que você precisa fazer e o que não fazer também. Então, eu acho que essa vivência que vocês trouxeram coloca muito na prática o que as mães precisam entender e também a forma de enxergar o que é, né, a maternidade, como fazer isso. Eu achei legal você falar até que vocês estão em fases diferentes e queria até explicar que é por isso que hoje nós temos duas convidadas, porque são mães em fases diferentes, né? A Camila está começando, como a Kátia disse, plantando essa semente, e a Kátia já está lá num processo mais adiantado, né, com a idade. E eu vejo, né, na Laura e no Davi, que são os filhos da Kátia, isso realmente o que os pais plantaram, essa criação de que eles poderiam crescer apaixonados por Jesus. Isso reflete, né? Acho que é possível a gente de fora ver isso. Então é muito lindo isso. E também hoje a Camila começando esse mesmo processo de plantar essa semente. Isso é muito lindo de se ver, né? Eu tenho esse privilégio de ver isso. E é muito lindo vocês compartilharem isso, mostrando realmente a vivência de vocês. E eu tenho o privilégio de poder buscar conselho também nela. Né? Ela é madrinha dos meus filhos, então assim, eu tenho esse privilégio. Ter uma pessoa assim, que a gente pode acessar e ver o que deu certo, o que deu errado. Porque sempre vai ter erros e acertos, né? Que a gente pode compartilhar, então. Uma referência, né? É importante então. também, você que é mãe, tenha uma referência, né? A Kátia hoje é uma referência para Camila, e se você não tem, busque uma referência, uma pessoa que você admira como mãe, porque isso também é muito importante nesse processo. Eu acredito que isso é uma observação fora da pergunta, mas que é muito válida, assim. Nenhuma mãe consegue fazer as coisas sozinha, caminhar sozinha, sabe? E eu não tinha noção disso, é só a gente sendo mãe que a gente entende, né? Que a gente precisa. Essa rede de apoio vai muito além de alguém para vir e cuidar dos nossos filhos aqui em casa, ajudar a gente a dormir um pouquinho. Vai além, vai do conselho, vai do colo, vai do ombro, vai do olhar mesmo. A gente poder olhar para alguém e falar, nossa, esses são pais que eu posso seguir. Estão ali no caminho do Senhor, instruindo os filhos estão assim hoje. Então, é muito bom, a gente precisa. E eu queria deixar uma reflexão para você que está nos assistindo, analisando nessa resposta. Você tem criado os seus filhos para que eles voltem para o Senhor? Kátia, agora eu vou começar com você. A Bíblia nos fala também, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e aí tem a continuidade, né? Além disso, a Bíblia também fala, Jesus diz, que ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Então, na prática, como que a gente pode aplicar isso com os filhos? Como aplicar isso na criação dos filhos, educando os filhos no caminho? Vocês falaram um pouco disso na primeira resposta, mas como fazer isso na prática, educar no caminho? E como educar os filhos também para cumprir esse propósito de ser sal da terra e luz do mundo? Hoje, numa geração que está tão distante dos valores cristãos, né, numa geração com diversas dificuldades, como fazer isso na prática? Pergunta profunda, né, gente? Mas vamos lá, por partes. Ensinar a criança no caminho, primeira coisa é nós estarmos no caminho. Se nós pais não estarmos no caminho, ou mãe, porque também a gente fala para muitas mães que são sozinhas, né? Ou pais que são sozinhos. Se nós não estarmos no caminho, sendo exemplo e referência para eles, eles não vão caminhar. Por um tempo você acaba obrigando, mas quando eles tiverem a vontade própria, eles não vão ver os pais no caminho, então eles não vão ter motivação e nem referência para poder estar no caminho. Então, lá em casa, a gente tenta ser exemplo para os nossos filhos. Eu não posso mandar meus filhos orarem se eu não oro. Não posso pedir, obrigar que eles leiam a Bíblia se eu não leio.
Não posso mandá-los para a igreja se eu não vou para um grupo pequeno, e assim vai. Então, ensiná-los no caminho, é estar no caminho com eles, é andar lado a lado. Estamos aqui, estamos juntos. Não só colocar, porque hoje é muito fácil você transferir a responsabilidade em todas as áreas, né? Escola, igreja, tudo você transfere. Só que, na verdade, essa responsabilidade como pais é nossa. Então, eu preciso ensiná-los a estar no caminho, estando no caminho com eles. Com isso, eu vou gerar neles a identidade de Cristo, que é o quê? Andar contra o mundo. É o que eu sempre falo para a Laura, que está entrando agora na fase adulta, né? Eu falo, você vai andar contra o mundo. Você vai ser taxada de louca, vão rir de você, mas é isso aí, você está no caminho certo. O Davi é a mesma coisa. Nós sempre andaremos na contramão do mundo. Essa é a nossa diferença. Se a gente andar na contramão do mundo, a gente vai conseguir vencer tudo aquilo que vai tentar nos corromper, que é bastante coisa. O mundo hoje, a gente fala mundo numa forma de dizer, né? Mas lá fora existe muito atrativo que nos tira da presença de Deus, entendeu? Então, se a gente não tiver isso estabelecido muito forte dentro de casa, lá fora eles não vão conseguir lutar. Uhum. Então, é dentro de casa que começa tudo. Hoje, o meu maior ministério é a minha casa. Nada é mais importante do que Deus e a minha casa. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu estou gerando nos meus filhos a identidade de Cristo, para que eles se moldem à vontade de Cristo. E que eles sejam a diferença nesse mundo, que as pessoas olhem para eles e vejam a imagem e semelhança de Cristo. Uhum. Que as pessoas possam olhar para eles e ver que eles são diferentes, que eles têm algo diferente. Uhum. E queiram experimentar dessa diferença. Uhum. Mas para isso, a gente tem que estar junto. Entendi. Camila, e para você? Então, eu concordo com o que a Kátia falou, que não tem como a gente ensinar algo que a gente não vive. Uhum. Então, eu não consigo colocar os meus filhos dentro da igreja. A gente já viu isso, né? De pessoas que tentaram colocar os filhos lá, mas não estavam, e isso não dura, né? Não firma. Então, eu preciso estar no caminho para conseguir colocar eles no caminho, ensinar eles, né? Isso é indiscutível. Eu preciso ensinar pelo exemplo. Existem muitas pesquisas, inclusive, sobre isso, que o que a pessoa faz vale muito mais do que o que ela fala, né? Um marido pode falar para o menino que ele precisa ser gentil, mas se ele não for gentil com a esposa, o menino não vai ser gentil, né? Então, enfim, entre tantas outras coisas, na vida a gente precisa ensinar pelo exemplo. E eu acredito que isso pode e deve. Eu tenho a oportunidade de plantar isso nos meus filhos desde cedo, né? A gente deve plantar isso desde cedo quando a gente tem essa consciência. Porque depois fica mais difícil. A minha mãe e meu pai se converteram, eu já era maior. E a dificuldade que eles tiveram de me ensinar no caminho foi muito mais difícil, né? Então, mas nunca é tarde. Mas, como meu exemplo de vida agora com os meus filhos é gerar eles no caminho, então eu posso falar sobre isso com propriedade, assim, que dá certo, que a gente precisa fazer isso. Desde o ventre, aliás, desde antes deles estarem na minha barriga, a gente já orava por eles, a gente já profetizava sobre eles, intercedia, né? E eu acho que isso é muito importante. A oração tem um poder gigantesco na vida deles. E a gente ora para que eles sejam adoradores, para que eles sejam intercessores, para que eles sejam amigos de Jesus, para que eles sejam apaixonados por Cristo, né? E eu acho que todas essas coisas vão ter efeito na vida deles. E é muito importante que a gente faça isso desde pequeno. A gente plante isso desde pequeno para que a gente consiga colher mais para frente, né? E é isso, acho que o que a Kátia falou resume tudo mesmo. A gente precisa viver, para que eles possam ver e reproduzir. Eu venho da área da gestão, né? A minha formação é administração, eu lido com pessoas e a gente ensina, né, para os líderes que não existe outra forma de liderar a não ser pelo exemplo dentro da gestão. E dentro de casa, as mães, né, os pais são líderes, né, de seus filhos. Sim. E é exatamente isso que você falou sobre várias áreas da vida. Não existe outra forma de você influenciar uma pessoa a não ser pelo exemplo. Então, o estar no caminho é ser o exemplo mesmo, caminhar junto, como vocês disseram, né? Se eu só ensinar o que ele tem que fazer, mas fizer o contrário, eu gero uma hipocrisia e isso piora a situação ao invés de melhorar, né? Então,
o exemplo é realmente a única forma de conseguir com que os filhos estejam no caminho. E vocês falaram sobre o andar lado a lado, né? Além do exemplo também de estar ali explicando, incentivando. Essa questão que você falou, Camila, de orar pelos filhos, profetizar, interceder, tudo isso, né? Isso tem influência, como você disse, desde antes da gestação em si, durante e depois, né? Sim. Durante toda a fase. E não também só quando os filhos estiverem já independentes, né? Mas continua para o resto da vida. A mãe é mãe para sempre, né? Então, se você que está nos assistindo é mãe, deseja ser mãe, ou já é mãe de filhos adultos ou crianças, bebês, enfim, todas essas fases, a mãe precisa fazer tudo isso que vocês falaram, né? Estar no caminho e continuar aqui fazendo tudo isso, orando, profetizando sobre eles, intercedendo, caminhando juntos. Então, a minha pergunta é se você está no caminho, se você já está nesse caminho para poder refletir isso nos seus filhos. Se você não está ainda, o primeiro passo é estar, né, no caminho, é entrar nesse caminho de Jesus. E se você já está, você está andando com o seu filho nesse caminho, né, está com ele dentro desse caminho. Se você não está ainda, independente da fase, como a Camila falou, seja mais velho ou ainda criança, sempre há tempo, né? Com certeza. É necessário isso. Então, se você não está, vá correndo para esse caminho. Busque Jesus, né? Eu sempre digo nos vídeos que nós estamos à disposição. A nossa igreja, o Projeto Amar, está de portas abertas para te receber e te ajudar a entrar nesse caminho. E se você já está, não deixe os seus filhos, não desista, continue, né, caminhando junto com eles. Nós vimos aqui que então tem bastante desafios, não é uma coisa simples ser uma mãe, né, seguindo os princípios cristãos. E então a próxima pergunta, Camila, eu vou começar com você agora. Quais são os principais desafios da maternidade para uma mulher cristã nos dias de hoje? Para equilibrar, né, os papéis da fé, dos ensinamentos bíblicos com a própria rotina que as mulheres hoje ocupam, os vários papéis de esposa, também de filha, né, ter ali a sua mãe, de cristã, da mulher cristã, muitas vezes com ministério, com lideranças. Como equilibrar tudo isso com a maternidade, esses desafios da mãe, da mulher cristã? Tá, nossa, que pergunta difícil. Eu vou falar 3 coisas sobre essa pergunta. Breve. A primeira é que um desafio é tentar ensinar pelo exemplo. É muito difícil. É uma responsabilidade enorme. Porque eu preciso ser uma mãe dócil, eu preciso ser uma mulher, entendeu? Mansa, eu preciso ser uma boa dona de casa, eu preciso ser boa no que eu faço. Eu preciso ser excelente em tudo. Então, isso é difícil. E os meus filhos estão me observando o tempo todo. E fala sério, dá vontade de gritar, tem hora, dá vontade de... entendeu? Perder a mansidão. Isso, então é muito difícil ensinar pelo exemplo. Eu tenho que lembrar que eles estão me vendo orar antes de comer. Eu tenho que lembrar que eles estão me vendo tratar o meu marido. Enfim, agora eles ainda são bebês, mas eu acredito que eles já absorvem, né, tudo isso. Eu falei isso sobre a oração, as coisas. Eles absorvem o ambiente em que eles vivem. Então, eu acredito que a mulher tem o poder de transformar um ambiente, de fazer dele um ambiente pesado, um terror, ou de fazer um ambiente pacífico e de amor, entendeu? Então, eu acho que é um desafio, sim, a gente ensinar pelo exemplo, porque a gente tem sentimentos, a gente tem cansaço, a gente tem milhões de coisas na cabeça do que só ficar pensando o que meu filho está me observando, né? E eu acredito que a gente desliza mesmo, mas a gente precisa ter essa consciência de que eu estou transparecendo para ele. Então, isso é um desafio. O segundo desafio, eu acredito que seja criar eles na contramão de tudo, sabe? De tudo que vem, assim. A gente é bombardeado o tempo todo de coisas que fogem dos princípios que a gente acredita. Então, deixa o menino fazer isso, deixa a menina fazer aquilo. E eu tenho 2, igual a Kátia, né? A diferença é que eu crio os 2 juntos. Então, isso pra mim é um desafio, sabe? Ensinar o Vicente a ser um homem e a Helena a ser uma mulher. Eu acredito que isso seja um desafio na nossa geração mesmo, na nossa era, assim. Ensinar eles com os princípios cristãos, que são... A gente é bombardeado o tempo todo com coisas que não são, sabe? Que fogem à palavra. E o terceiro não é um desafio, mas eu acredito que é sobre conciliar, né? Esses papéis que a gente tem como mulher, como mãe, como esposa,
como líder, como tantas outras coisas. Eu hoje não trabalho fora, mas, né, tem esse papel também. Então, assim, eu acredito que é só com a graça, sabe? A graça de Deus é quem nos capacita mesmo. Então, talvez é um desafio, mas é um refúgio também. A gente precisa buscar isso no trono da graça. Deus é quem fortalece a gente, quem dá sabedoria, quem... É só de Deus, é só por Deus que a gente consegue, sabe? Fazer isso da forma certa, mesmo com os erros. Eu acho que Deus, ele nos conduz em tudo, ele nos dá sabedoria, ele trabalha primeiro em nós, e isso é a graça, sabe? A gente precisa tanto de Deus, e ele transforma a gente para que a gente possa criar um serzinho para ele, sabe? E tantas outras coisas. Ele transforma a gente para que a gente possa ter um lar transformado, para que a gente tenha um ambiente de trabalho transformado. Deus, a mulher, ela tem esse poder, sabe? Deus, ele fez a gente com tanta multifacetas, né? E a gente consegue ser transformada pelo Espírito para transformar os nossos ambientes. Então, eu acho que o terceiro é um desafio, mas também um socorro, né? A gente consegue exercer essas coisas com a graça de Deus e somente com ela. Eu também, eu acho que eu volto lá na primeira pergunta, é lembrar que eles são heranças. Então, uma herança você tem que cuidar muito bem. E é um grande desafio nos dias de hoje você conseguir criar os seus filhos com princípios bíblicos, valores, onde tudo se está muito corrompido, onde tudo é normal, onde tudo pode, onde nós somos errados, caretas, chatos, quadrados e está todo mundo certo. Para mim, hoje, é o maior desafio, igual a Camila falou, criar a Laura como mulher e o Davi como um homem. Porque tá tudo invertido, né? A Laura, ela já tem uma fé estabelecida e uma maturidade pronta. O Davi, ele ainda está em processo de formação. Então, hoje, o meu maior desafio é esse. Então, eles vêm com as perguntas e a gente tem que respirar fundo e dar as respostas corretas, sem errar. Porque um erro nosso pode gerar uma catástrofe. E é igual a Camila também falou, e muitas vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está esgotado, a gente não está afim. Às vezes o próprio Davi vem e fala alguma coisa assim, filho, mas agora falar disso? Aí eu brinco e falo, vai perguntar pro seu pai. Aí ele falou, não, ele mandou perguntar para você. Aí a gente fica naquela brincadeira, né? Eu falo, então tá, então vamos sentar e vamos conversar. Então o maior desafio, que nem para mim, que eu trabalho fora também, eu tenho a igreja, a gente tem uma liderança para exercer, é conseguir administrar isso em caixas, onde você consiga atender as expectativas de um monte de gente que espera várias coisas de você, mas que primeiro tem que ser a sua casa. Se a minha casa não estiver em ordem, não adianta nada lá fora eu tentar resolver os problemas das pessoas, entendeu? Então o maior desafio é esse equilíbrio de mostrar para eles todos os princípios que eles não podem perder, que eles não podem abrir mão por nada nesse mundo, né? Nada é mais importante do que os princípios e valores. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu também fui convertida depois. Eu fui a primeira convertida da minha casa, depois foram os meus pais. Os meus filhos tiveram esse privilégio e ainda assim é difícil. E ainda assim é complicado. Então, quando a gente para e pensa que a gente fala assim, a gente está esgotado, a gente tem que lembrar que nós temos heranças para cuidar. Então, nós precisamos parar, respirar, procurar um refúgio no colo de Deus, chorar para Ele, procurar uma rede de apoio, pedir um conselho, levantar e continuar. É muito legal vocês falarem isso, porque, como você falou, ensinar pelo exemplo, né? A gente já tinha comentado na pergunta anterior, e ensinar pelo exemplo, você tem que ser o exemplo. Então, não é fácil, isso já é um desafio por si só, de ser toda aquela mulher que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos, né? Somos, é o que Deus espera de nós, porque é isso que vai se refletir na vida dos filhos. Então, isso de ser um exemplo já é um desafio muito grande. Só que não é só isso. Esse fato de ensinar, né, de criar os filhos na contramão do mundo, não é simplesmente por ser, né, ir contra tudo o que é imposto hoje, não é isso. É porque existem princípios, e os princípios eles precisam estar muito bem firmados, né? Para ensinar um filho nos princípios de Jesus,
esses princípios precisam estar muito firmados em nós, como a Kátia falou. Às vezes o Davi chega com uma pergunta. E aí, o que eu vou responder? Eu tenho que ter esse princípio muito claro dentro de nós, né, para poder ensinar isso para uma criança que não entende muitas vezes ainda. Que vê coisas que estão fora dos princípios que a gente vive. Então, eu não sou mãe e eu fico imaginando, né, como é realmente desafiador tudo isso, porque às vezes eu mesma tenho dúvida. Imagina o meu filho chegar com uma dúvida e eu ter que esclarecer aquilo para ele. Então, por isso que para criar, né, nessa contramão, não é só para contrariar o mundo, mas é para colocar aqueles princípios que nós acreditamos e que precisam estar muito bem firmados em nós. Né? Esse equilíbrio também que a Kátia falou, a gente precisa de equilíbrio em tudo na nossa vida. Né, e com os filhos não é diferente. Então, é administrar muito bem todos esses papéis para conseguir um equilíbrio entre eles e não negligenciar um em favor de outro. Né, conseguir equilibrar todas essas áreas que a mulher tem dentro das suas responsabilidades. E de mãe, inclusive. A graça de Deus que você falou, Camila, eu acho que ela serve para todas as áreas da nossa vida. Né? Se não fosse a graça de Deus, a gente não conseguiria ocupar nenhum desses papéis com tanta maestria que a mulher faz e que a mãe consegue fazer. Eu acho que a mãe ela tem ainda um potencial maior do que a mulher em si, né? É como se fosse um extra de tudo que a mãe consegue fazer e é somente com a graça mesmo de Deus. Às vezes a gente vê como que aquela mãe consegue, graça divina. Graça. Então isso é muito lindo. Na verdade, assim, você ouvir dos seus filhos, assim, você é a minha referência, assusta. Assusta, entendeu? né? Porque você fala, meu Deus, tem alguém crescendo olhando pra mim, olhando tudo que eu faço. Tem um vídeo na internet, né, que a criança vai fazendo tudo que o pai faz. E realmente é isso, né? Você cria seres que estão, assim, te observando e copiando tudo que você faz. Então, é muito doido. E é uma responsabilidade muito grande. Kátia, e eu imagino que, assim, com tudo isso, né, que você falou de desafios, a Camila também, a maternidade, ela traz muito aprendizado, porque o desafio faz a gente aprender, né? E para você, qual que foi, assim, o maior, ou quais os maiores aprendizados que a maternidade te trouxe, pensando na sua vida espiritual, de modo geral? Não só espiritual, mas de tudo, assim, o que a maternidade te trouxe de aprendizado? Ai, tantas coisas. Eu não sei mais quem eu era antes de ser mãe, na verdade, né? Eu não reconheço a Kátia de antes de ser mãe, porque, assim, era só sobre mim, né? Então eu ia sair, eu só pensava em mim, depois que eu casei só pensava em mim e no Fernando. É engraçado que depois que os filhos chegam, você olha para sua vida e aí você fala, como era a vida antes deles? Eu não sei te falar como era a Kátia, o que me motivava, o que eu planejava, o que eu sonhava, eu não sei. Quando eles não estão com a gente hoje, a gente está numa fase, assim, diferente, porque, tipo assim, a Laura sai para um lado e o Davi já tá saindo para outro. E eu e o Fernando saem sozinho. E é claro, o casal precisa disso. Mas às vezes a gente olha e fala assim, gente, não temos mais filhos. A minha casa não tem mais brinquedos esparramados, só quando os gêmeos Diferente vão lá. da Camila. Então, às vezes, assim, quando tinha aquele brinquedaiado esparramado, aquelas coisas, e a gente ficava nervoso e não conseguia arrumar. E eu falava assim, nossa, vai chegar esse momento, né? Aí hoje eu olho pra minha casa, tudo no lugar. Eu falo, meu Deus, então qual que é o maior desafio? O desafio não, né? O que eu aprendi é a renúncia, sabe? É renunciar às minhas vontades para poder fazer as deles. É eu viver feliz por ver meus filhos felizes. Você entendeu? E não é um peso. Mas você faz tudo para eles? Não, eu faço tudo que eu posso por eles. Não é para eles, é por eles. E não é um peso. É algo muito bom. Você fazer um filho feliz e estar feliz é muito bom. Então, olhar para a minha vida hoje é ver assim, uma vida de renúncia às minhas vontades que não eram importantes, eram fúteis, né? E criá-los assim hoje com esse coração que eles têm, entendeu? De olhar para eles assim e ver que tudo valeu a pena, tudo tem valido a pena, sabe? Aquela sensação assim de não tenho missão cumprida porque eles não estão encaminhados, mas assim
tá valendo a pena. Uhum. Então, a minha renúncia, de repente, a minha... como que eu vou falar? Fazer tudo o que eu queria, sem me preocupar, né? Privacidade. Gente, mãe não tem privacidade. Entendeu? Tirando o Davi, que ele já, né, não, mas que nem é banho de porta aberta. Você vem no banheiro, o filho vem atrás. A Laura usa todas as minhas coisas. Eu quero pegar uma blusa. Laura, cadê? Tá suja. Então, assim, coisas que eu não admitia. Eu era super chata com as minhas coisas, não gostava que ninguém pegava. Meu Deus, então, eu sou assim. Eu aprendi, assim, essa renúncia. E essa renúncia é a mesma renúncia que a gente tem para viver o amor de Deus. Porque nada é importante. Nada é nosso. Nem os filhos são nossos. Entendeu? Então, nada tem valor. Então, é viver algo leve, fazendo eles felizes, tendo um lar saudável, com dificuldades, com desafios, com, às vezes, uns fightzinhos, né, que dá, normal. Mas, assim, é a renúncia que Jesus nos ensina, né? Tudo isso vem para essa renúncia que ele nos ensina. Que, tipo assim, o que tem valor para nós? O que tem mais valor do que ver um filho feliz, gente? Como mãe, eu olho para os meus filhos e vejo eles felizes, tá tudo bem. Eu posso estar destruída. Quando eu chego em casa e vejo um sorriso deles, ou quando a Laura chega meia-noite, senta na beirada da minha cama e começa a contar o dia inteiro dela até 1h da manhã, e eu ali, cansada, mas feliz. Entendeu? Quando o Davi conta do gol que ele fez no futebol, então, sabe, o que eu aprendi foi isso. Talvez é pouco para muita gente, mas pra gente é muito. Né? A felicidade deles para nós é muito. Então, hoje eu sou feliz com a família que eu tenho, com a família que Jesus me deu, com os filhos que eu tenho, é viver uma felicidade básica, mas que é muito grande. Plena. Plena. Eu acho que esse papel da maternidade traz muito o que Jesus quer de nós, porque Jesus, ele quer renúncia de nós, não só como mães, né, mas qualquer pessoa. Jesus, ele quer que a gente renuncie essas coisas fúteis que você falou. E às vezes a gente não consegue renunciar. Por mais fútil que seja aquilo, a gente se apega. Sim. E a mãe, ela consegue fazer essa renúncia para os filhos. Então, realmente, a maternidade, ela vem assim, é de Cristo com o principal que ele quer de nós, que é essa renúncia. É muito lindo você falar que a renúncia, apesar de ser difícil, né, você falou que é uma coisa leve. Sim. E Jesus, ele quer isso de nós, que a gente faça renúncias por ele também e que não seja um peso, que seja de uma forma leve, assim como na maternidade. E você ficar feliz, vendo os filhos felizes, essa realização que você falou que sente, também é o que Deus espera de nós, né? Ele quer que a gente seja realizado. E a maternidade proporciona isso, então é muito lindo. Camila, e para você? Qual que foi, então, o maior aprendizado, tanto espiritual ou não, que a maternidade te trouxe até agora? Isso que a Kátia falou é muito verdade. Existe uma Camila antes de ser mãe e uma Camila depois de ser mãe. A Camila antes de ser mãe não existe e quase não é lembrada, é difícil lembrar. Eu e o Gustavo, a gente fala muito isso. O que a gente fazia? O que a gente fazia com tanto tempo livre? Mas era um eu, entendeu? Era totalmente centrado em mim mesma. Então, hoje não existe isso. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar neles antes. E cada fase exige algo de nós. Diferente, porém, sempre exige, né? E isso é maravilhoso, sabe? Eu acho uma bênção ser mãe. A gente poder fazer isso, a gente ter essa oportunidade de se negar tanto para se doar, sabe? Para servir. Mas o meu maior aprendizado, assim, a minha gestação toda foi um milagre. A Helena e o Vicente, eles são um milagre de Deus. E eu também sou um milagre, né? Tudo que aconteceu comigo depois do parto, eu tive eclâmpsia, então, assim, eu sou um milagre de Deus. Então, o que eu aprendi e aprendo todos os dias é depender de Deus. Todo o meu processo de gravidez aumentou a minha fé, sabe? Me fez ver coisas que eu não entendia que eu precisava ver. E o quanto eu dependo de Deus é uma delas, entendeu? O quanto tudo que eu faço, eu preciso dele. Se não for ele me capacitando, me ajudando, eu não dou conta. E eu ouço muitas pessoas me falar assim, mas como que você dá conta? De 2 e ainda faz isso, ainda faz aquilo. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? Meio acelerada. Então, eu não conseguiria ser diferente, assim. Eu não conseguiria, tipo, parar a minha vida, né? Mas, em todas as funções, eu entendo que as pessoas falam isso, como que consegue dar conta de todas as funções? Mas não é que eu dou conta, é Deus mesmo, sabe? É viver na dependência de Deus. Eu só consigo
porque ele me ajuda, me capacita, porque tem dia que a gente está esgotada, eu não tenho forças para nada. Mas a palavra de Deus me garante que ele renova as nossas forças todas as manhãs. Então, eu creio nisso. E todas as manhãs, eu dormindo 3 horas, eu dormindo 2 horas, eu acredito que o Espírito Santo renova as minhas forças. E ele sempre prepara algo. Uma pessoa para vir me ajudar, sei lá, um momento em que eu vou ter um descanso, sabe? Deus sempre cuida de todas as coisas. Eu preciso depender dele. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não conseguiria. Inclusive, tem um processo bem legal na nossa gestação, que a gente estava muito... Eu e o Gu, a gente tinha um problema para engravidar, né? A Helena e o Vicente são fruto de uma FIV que a gente fez. E a gente estava, na primeira fase do tratamento, a gente estava muito confiante no tratamento. Muito mesmo. E eu entendi que a perca do nosso primeiro bebê foi porque a gente precisava entender que eu precisava depender totalmente de Deus, sabe? De confiar totalmente que a vontade é dele, o tempo é dele, o modo é dele. Então, assim, todos os dias eu aprendo com a Helena e o Vicente, com a maternidade, que eu preciso depender de Deus. Da primeira vez a confiança estava no procedimento. No procedimento. Entendi. Eu falava assim, não tem como dar errado, entendeu? A gente vai fazer um procedimento muito seguro, muito, né? Tava confiando no médico. Então, assim, foi diferente a segunda vez que a gente fez, que Deus trouxe isso. É uma coisa tão óbvia. Mas a gente se perde nas nossas próprias forças, entendeu? No nosso próprio braço. E a segunda vez que a gente colocou o bebê, o doutor falou assim, agora é com Deus. Ele pôs a mão na minha barriga e falou, agora é com Deus. E eu falei, com certeza. Falei, agora os meus gêmeos vão vir, porque eu sempre quis 2, né? Eu falei, eles vão vir. Eu entendi isso. E eu sei que Deus aprove dessa forma, né? Que o nosso processo foi esse. E eu aprendo muito, sabe? Depender de Deus. Porque pelas minhas forças eu não consigo. Pela minha vontade, pela minha carne, eu não consigo lidar com todas as coisas. Mas a graça do Senhor me capacita. Então, eu aprendo muito isso, entendeu? E é muito, gente. Se a gente for falar tudo que a maternidade ensina, a gente é outra pessoa. Depois que a gente se torna mãe. Com certeza, assim. E é aí que tá a graça de Deus em ser mulher. Essa transformação que ele causa, né? E que nós estamos aqui dispostas a isso, né? Essa transformação. É muito lindo você falar da dependência, porque o Gustavo, né? Ele esteve aqui mês passado com a gente, falando sobre a Páscoa, o verdadeiro significado, o sentido da Páscoa. A gente até deu spoiler, né? No vídeo do mês passado, que a Camila estaria aqui. Nós só não falamos o tema. E é lindo falar sobre essa dependência, porque mesmo estando no caminho, como vocês, a dependência, inicialmente, a confiança foi para um lugar que não era Deus. Isso é comum de acontecer. Às vezes a gente coloca, né, a nossa confiança em muitas outras coisas que são mais visíveis e palpáveis. É difícil a gente acreditar no que a gente não vê. A gente, por exemplo, em pequenas coisas. A Helena ficou doente e meu Deus, eu preciso fazer, mas calma. A cura vem de Deus. O remédio está ali, mas se eu não orar antes, eu tô tentando, né, cultivar esses hábitos agora, sabe? Porque eu acredito que o remédio vai ser bom para ela se eu pedir para Deus, faz esse remédio ser bom para ela, entendeu? Então a nossa fé é exercida e a nossa dependência é exercida. Justamente porque os nossos filhos não são nossos, são dele. Então tudo que eu busco para eles hoje, tento buscar, é isso, é dele, sabe? E a fé fortalecida, como Deus usa, né, a maternidade para fortalecer a fé. Porque, de certa forma, a renúncia também é um ato de fé. Você abrir mão, né, a dependência, a depender de Deus para a sua própria gestação, para o milagre que foi a sua vida e a vida dos bebês, né? Teve todo um processo. E hoje, a fé na própria criação deles, né? De poder criar, entregar eles ali, Senhor, são teus, e fazer essa criação um ato de fé, realmente. Então, acho que tudo que vocês falaram volta ali para a fé. Fortalecer essa dependência também de Deus. E Deus cuida de tudo, é lindo você falar isso, né? Deus está cuidando de tudo, mas a nossa fé precisa estar nele, para que ele cuide, né? Então, mais uma vez, fortalecendo a fé. Eu queria terminar essa pergunta aqui só com a reflexão do que a Kátia falou, né? Que um lar saudável, mas um lar saudável não é um lar perfeito, né? Como você disse, tem ali dentro, mesmo estando no caminho, mesmo Jesus sendo o centro, existem dificuldades e existem situações de desafios, conflitos, enfim. Então, um lar saudável não é um lar perfeito, mas um lar saudável é aquele que tem Jesus como centro, né? Então, a minha pergunta para você, Jesus tem sido o centro do seu lar,
da criação dos seus filhos, da sua casa. Pra gente finalizar, Camila, gostaria que você, depois da Kátia, deixasse uma palavra de encorajamento para as mães que estão nos assistindo, não só para as mães, mas às vezes para as mulheres também que desejam, né, ter a maternidade aí futuramente, para as mães, uma palavra de encorajamento, de incentivo, de força para essas mulheres. Tá. Pensando sobre isso, assim, eu sou resultado de oração e intercessão da minha mãe, sabe? Eu já estive perdida há muito tempo da minha vida e eu acredito que tudo que eu sou hoje foi porque a minha mãe não desistiu de mim. Ela orou por mim, ela intercedeu, tanto que o Gustavo, se parar pra conversar com ele, ele vai falar, nossa, a minha sogra, quando eu cheguei na família, ela orava pros meninos saírem da vida da Camila. Porque a minha mãe sempre, ela esteve ali como intercessora, sabe? E hoje eu quero reproduzir isso com os meus filhos, assim. A gente falou sobre isso, né, durante todas as perguntas, sobre o poder que a oração tem, a intercessão. E eu acredito que a palavra da mãe, sabe, o que a mãe declara e profetiza sobre os filhos tem muito poder, muito mesmo. Eu sou resultado disso. Então, eu acredito, assim, que se você é mãe e o seu filho não está nos caminhos, não desista, sabe? Se coloque aos pés de Jesus, porque ele pode transformar qualquer pessoa, qualquer coração. Se eu tô aqui hoje, Deus pode. E se você tem os seus filhos, ore por eles, sabe? Esses dias nós conversamos sobre isso, né? O quanto a oração de uma mãe tem poder sobre a vida de um filho. Eu sou resultado disso, eu quero que os meus filhos reproduzam isso. Então, não desista, sabe? Ore pelo seu filho, se coloque aos pés de Jesus por eles, interceda, declare as coisas sobre a vida deles, porque Deus, ele nos deu essa autoridade, né? Então, eu acredito que esse é o meu principal conselho para as mães. Justamente porque foi algo que transformou a minha vida. Eu olho para minha mãe hoje e penso, que mulher forte, sabe? Nossa, eu sou muito grata mesmo por tudo, pela minha mãe não ter desistido de mim. Eu sei que ela não desistiria, hoje eu entendo esse sentimento, né? Mas a minha mãe, ela esteve sempre em uma brecha muito grande pela minha vida. Eu dei muito trabalho pra minha mãe, justamente porque eu não nasci assim num lar cristão, né? Me envolvi com muita coisa durante a minha vida. Então, se eu pudesse hoje, eu faria tudo diferente. Mas Deus foi muito misericordioso, sabe? E eu acredito muito nessa autoridade que Deus colocou sobre nós. Então, o meu maior conselho hoje, dentre tantos que eu poderia dar, é esse. Intercedam, orem e se coloquem, sabe? Nesse lugar de autoridade pelos seus filhos, que vale a pena. Kátia, e a sua palavra de encorajamento? A minha palavra de encorajamento é que, assim, hoje, cada vez menos as mulheres estão querendo gerar, ou adotar, ou ter filhos, né? Por medo, talvez por egoísmo e por vários fatores. Mas eu venho aqui falar para vocês que têm medo, ou não sei qual é o seu medo, para que vocês entendam que ser mãe é uma dádiva. Ser mãe é algo maravilhoso, é um amor assim gigante, mas que você não precisa se sentir sozinha. A gente não consegue nada sozinha. Que nem eu e a Camila, a gente conversa bastante e nós precisamos de rede de apoio. Então, às vezes, você não tem filhos porque você não tem uma rede de apoio. Procure uma rede de apoio. Hoje se fala muito nesse nome, rede de apoio, mas procure uma rede de apoio saudável. A igreja é um lugar onde você vai encontrar referências para poder te ajudar na maternidade, onde não vão ser plantadas coisas que vão te deixar mais doida ainda. Eu falo que a rede de apoio ela é fundamental na nossa vida, em todas as fases, né? Eu e a Camila, a gente tem uma troca. Gente, eu conheço a Camila, ela tinha 9 anos de idade, para quem não sabe, tá? Então, eu sou quase mãe dela. E é muito legal, porque hoje a gente troca experiências, né? Então, eu ajudo a Camila com os bebês, que é minha responsabilidade como madrinha, e ela me ajuda na criação dos meus filhos. Isso é rede de apoio. Isso é uma encorajar a outra. Porque às vezes a gente olha e a gente fala, nós não vamos conseguir. Sozinhas nós não vamos conseguir. Mas você não precisa se sentir sozinha. Então, gere, adote, seja mãe espiritual. Se você não pode ter filhos, se você não tem condições de ter filhos, se você é uma pessoa sozinha, tenha filhos espirituais. Existem muitas pessoas que não têm referência de pai e mãe dentro de casa. Você pode se tornar uma mãe espiritual.
Então, a minha palavra de encorajamento é independente da via, se for genética, se for adoção, seja uma mãe espiritual, seja uma mãe biológica, seja uma mãe adotiva, mas tenha isso no seu coração, porque isso vai gerar no seu coração um amor que não tem medidas, de verdade, nem se for filhos espirituais, né? Hoje eu sou mãe biológica, eu sou mãe por amor e eu sou mãe de filhos espirituais, que hoje olham para mim, pessoas que assim, olham para mim e falam assim, nossa, Kátia, você é a minha referência. Então, isso é muito bom. Eu encorajo você, mulher, a exercer o papel de mulher, a não levantar essa bandeira de independência. E não seja uma mãe independente, não seja uma mãe solo. E se você for, busque uma rede de apoio, mas não escolha ser uma mãe solo. Não escolha ser uma mãe independente. Busque uma rede de apoio. E eu acho que é isso, né? Uhum. É legal você falar sobre as mulheres quererem cada vez menos, né? Porque tem mulheres que realmente têm condições que impedem, mas tem mulheres que escolhem isso. Opção, né? Isso. E eu até falei já em um vídeo aqui que meu mesmo, que eu tava falando, né, sobre alguns assuntos e acabei entrando nisso. Eu, por um tempo, eu sempre pensei isso, que eu não queria ser mãe por diversos fatores, né, meus pessoais. E quando eu entendi a dádiva que é isso, né, que Deus nos permite, e entendendo isso, muda completamente, né, a forma de ver. Quando você entende. Então, se você hoje não tem vontade de ter filho, não quer por opção, que esse vídeo ele possa ser instrumento na sua vida para que você reflita sobre isso e busque, né, a Deus, busque entender o que Deus deseja para a sua vida, porque nós fomos criadas por motivos específicos. Deus nos criou e um deles é para que nós possamos ser mães, né? Você que pode, que tem essa possibilidade. Então, busque refletir sobre isso, do que Deus, para que Deus te criou e a dádiva que é esse papel da maternidade. Então, se Deus mudou a minha forma de ver, Ele também pode mudar a sua, assim como a Camila falou, né? Se eu fui transformada, você também pode, com certeza. Então, eu te convido a fazer essa reflexão. E esse papel, né, de encorajamento aqui que as meninas deixaram, sobre essa rede de apoio saudável, sobre a oração e intercessão sobre a vida dos filhos, eu acho que é realmente fundamental. Reflita sobre isso, né? O meu convite é para que você reflita sobre tudo isso que foi falado, porque realmente é muito rico, é uma vivência que elas têm e que podem passar para você que esteja nesse processo também. Então, reflita sobre isso. Meninas, eu gostaria de agradecer vocês pela presença, pelo privilégio de ter a presença de vocês aqui, de poder ouvir e compartilhar com as pessoas essa vivência de vocês, essas experiências, que são muito, como eu disse, ricas e importantes, essas reflexões. É um aprendizado que não tem preço, é muito valoroso realmente. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e deixar um brinde para vocês, que já é de praxe aqui dos nossos convidados, Anjo de Luz Aromas. Ai, que lindo. Kátia, muito obrigada. Espero que você goste. Camila, muito obrigada. Espero que vocês gostem também. É uma água de lençóis para utilizar nas cortinas, cama, enfim. Você que não conhece também, entra lá no nosso Instagram, nosso site. Muito obrigada. Só um mimo mesmo pela presença de vocês, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Um prazer mesmo. Para mim, falar desse tema é um privilégio maravilhoso. Então, feliz Dia das Mães para todas vocês. Um beijo. Também, Keila, muito obrigada pelo convite, tá? Para mim, que não tem mais mãe, é muito delicado. Sim. Para quem não tem mãe vai entender. Essa data, ela é bem importante e hoje ela se tornou saudade. Então, falar de maternidade também é falar daquilo que a minha mãe me ensinou, né? É cultivar e continuar o legado dela. Sim. E eu também queria deixar aqui que se hoje eu sou quem eu sou, é por conta dela. Sim. Mesmo ela não estando mais aqui para ouvir. Mas é um legado que continue. Então, muito obrigada. Foi desafiador para mim, confesso. Eu pensei em não vir porque é uma data bem complicada para mim. Mas foi muito bom, foi leve e a gente espera poder ter contribuído de alguma forma com vocês. Um feliz Dia das Mães, aproveitem
Quem ainda tem mãe, aproveite a mãe de vocês, Sim. dê um abraço, aperte, ligue, aproveite enquanto elas estão aqui. Para você que é mãe, você consegue. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. É isso mesmo. Faço das suas palavras as minhas. Para você que está aí, eu te peço, se você nos assistiu até aqui, compartilhe o nosso vídeo com outras mães, outras mulheres. Comente, deixe aqui nos comentários o que a maternidade te ensinou, se você já é mãe, e se você não é mãe ainda, o que você pôde refletir através do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue para outras mães, outras mulheres que podem refletir também sobre todas essas questões. Muito obrigada, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui nos assistindo. Um beijo no coração de vocês, que Deus derrame bênçãos sobre a vida de vocês. Muito Amém. obrigada mais uma Keila. vez. Obrigada.